E agora que vocês já viram a parte 1 do vídeo, vamos entender então os exemplos de como Wesley Barbosa, que é um especialista em neurociência, que já trabalhou no Facebook, que já trabalhou em algumas empresas no Vale do Silício, na Califórnia, e que agora está funcionário da XP, sócio da XP, e traz essa abordagem de como a gente pode ensinar finanças para as crianças e como ele faz para educar e ensinar sobre investimentos à filha dele desde muito cedo. Vamos entender melhor? Queria lembrar vocês de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, que é super importante, mas eu queria de antemão pedir desculpas para vocês se eventualmente o som não estiver tão bom ou a imagem não estava tão boa. Eu estava perto dele, filmando e falando com ele, prestando atenção nas informações. Então, enfim, não ficou tão bom, mas vamos nos apegar às informações para tirar o melhor proveito delas. Existe uma forma de você, por exemplo, ter esse videogame em menos tempo. Se você colocar o seu dinheiro em um lugar que ele vai render mais. E aí eu explico para ela o que é da forma lúdica. Aí entra o exemplo dentro da pergunta que você deu. Se você é uma planta, se seu dinheiro é uma planta, você pode pegar essa planta, aí renda fixa, colocar essa planta em um lugar que ela vai aos poucos crescer, aos poucos ser cuidada. O risco dela morrer é muito baixo, o risco dela dar frutos é calculado, vai demorar um pouquinho mais, mas ela vai crescer, ela vai ter um rendimento ali do que você simplesmente esperar. E o esperar é a poupança e colocar a planta nesse lugar onde ela vai crescer aos poucos, com risco baixíssimo de morrer, é a renda fixa. E eu falo, e aí tem um outro solo que você pode pôr, que é a renda variável, onde essa planta ela pode crescer muito mais rápido, mas ela tem um risco altíssimo de morrer, porque o sol pode esquentar demais, ou botou água demais, ou tirou água de menos, botou água de menos. E aí eu explico para ela de uma forma lúdica, por exemplo, a teoria da planta. Só que se essa planta for cuidada minuciosamente, com você olhando o tempo inteiro, medindo a temperatura o tempo inteiro, medindo a quantidade de água o tempo inteiro, nesse solo que ela tem um risco maior de morrer, mas com o teu olhar próximo, com o teu conhecimento ali, cuidando dela o tempo inteiro, ela pode prosperar muito rápido e você diminui o risco que você teria da morte dela se você está próximo a ela. E você vai ter um retorno melhor. Entendeu? Entendi. Então, vamos supor agora que essas plantas sejam o seu dinheirinho. O seu dinheirinho pode estar no lugar ali guardadinho, você espera 5 meses para comprar seu videogame. Ele pode estar no lugar aqui em movimento, que ele vai crescer em 4 meses ao invés de 5, você vai ter esse retorno do seu dinheiro como se fosse essa planta. Há um pequeno risco dele voltar para trás, para depois ir para frente ali, etc. Mas o risco as chances de ele proliferar mais rápido é maior do que a primeira opção. E a terceira opção, que é a opção que você pode conquistar dependendo de como você quer estar próximo, de como você quer arriscar a vida dessa planta, pode ganhar em 1 semana, pode ganhar em 2 meses, pode ganhar em 3 meses. Quanto mais tempo você deixar pensando na temperatura, na água, em como essa planta, as peculiaridades dela, menos risco você tem de perder essa planta, dela morrer, que é o seu dinheiro. Entendi. Então você está querendo dizer, Wesley, que a gente pode falar de renda fixa e renda variável, por exemplo, com uma criança de 8 anos, tranquilo, tudo é uma questão de como você aborda. Percentuais, tudo. É lúdico isso, né? É metafórico. Quando eu falo Quantos anos assim, sua filha tinha quando você começou a ensinar coisas financeiras para ela? Quais foram as primeiras coisas que você ensinou? Eu ensinei primeiro a primeira etapa da vida financeira, que é como você não gasta o dinheiro, né? Como você mantém o seu dinheiro, aquela liquidez mensal para você poder fazer o que você quiser dentro dos seus desejos. Então, você não quer comprar um jogo, ela começou a jogar videogame aos 5 anos, por exemplo. Então, ó, esse seu dinheirinho, você quer comprar jujuba, quer ir para o cinema, mas ele vai acabando. Cada decisão que você tomar, você acaba. Então, priorize. O que é que você mais gosta? O que é que você mais gostaria? Depois que você conquistar então você isso... dava dinheiro para ela já? Com 5 anos ela tinha dinheiro na mão, em papel, para poder tomar a decisão dela. $20 a todo sábado. Então, e não mudou a quantidade até ela fazer 8? Mudou a quantidade, né? A quantidade vai subindo de acordo com o propósito dela no que ela está mais fazendo. Por exemplo, se ela falar para mim que vai limpar os robôs que limpam a casa, qualquer coisa que ela vier com ideia, eu estimulo ela a ter esse propósito, né? De, ó,
procura na escola, na casa, doações, tudo que tem um propósito, eu falo que você vai ter o mérito de ganhar alguma coisa. Então, se ela comprar um brinquedo novo com o dinheiro dela e for doar alguns brinquedos, ela vai ser recompensada financeiramente por essa ação dela. Então, esse é o trabalho dela. O trabalho dela é achar propósitos e agir sobre eles. Então, colocar água nas plantas, achar brinquedos para doar, achar coisas para que ela possa limpar, como um robô que limpa a casa. Ela pode passar um paninho ali em cima, que para mim, ou para a maioria das pessoas, não é nada, mas para ela é alguma coisa, ela buscou aquilo, né? Eu só não recompenso estudos. Isso aí ela tem que entender, e eu falo, deixa ela bem à vontade. Comportamento. E nem comportamento. Ela tem que entender que essas duas coisas são escolhas dela, que ela vai estudar ou ela vai se comportar se ela quiser. Se ela não quiser, tudo bem. Ela sabe que existem consequências das duas coisas. Então, essas coisas eu não remunero. Mas aí o que eu acho interessante desse ciclo com ela é que ela passa a ter uma expertise muito legal de quando a gente sai, ela olha para alguma coisa e fala, pai, eu vou comprar um brinquedo tal, ou um jogo tal, ou um livro tal, porque eu quero e eu acho que eu tenho que esperar 3 semanas dessa vez para poder ter esse jogo. E essas 3 semanas que ela fala que vai esperar, muitas vezes pode ser porque ela vai multiplicar os ganhos dela com mais propósito, ou pode ser que ela só simplesmente queira juntar. Obviamente que ela não investe o dinheiro dela, né? Não tem como investir ainda, mas ela sabe o conceito. E ela até me pergunta, tem como investir em uma semana? Eu falei, não tem como investir em uma semana, você não tem idade ainda para isso, mas é bom você sempre me perguntar para você saber, ter consciência de que em algum momento você pode fazer. Legal. Então dessa forma é que eu quero, na verdade, comunicar para os adultos, inclusive, no futuro. Entendi. Baseado nessa explicação que você deu de como se ensina, o que você acha que é o principal erro dos pais quando eles tentam falar ou nem falam de dinheiro com as crianças? Acho que o erro de qualquer adulto, quando fala com criança, é achar que a criança vai entender o que ele está explicando por ele achar que ele entenderia daquela forma. Você tem que desconstruir isso. Você tem que... eu não sou muito credor de empatia, né? Não tem como você se colocar no lugar do outro para entender as dores do outro e tal. Isso é fisiologicamente, inclusive, errado. Mas se você faz o exercício de, criança, tom de voz, lúdico, o cérebro não está formado ainda, né? Forma-se até os 9 anos. Criança gosta de brincar, gosta de cores, gosta de quadro, gosta de imagens. Deixa eu tentar criar um storytelling com imagens aqui para explicar. Ao invés de querer dizer do dedo da tomada, literalmente, inclusive há pesquisas que mostram que quando você fala que a criança não deve fazer, o cérebro dela entende que ela deve. Quando você fala assim, não coloque o copo aqui que o copo vai cair. Ela não escuta o não coloque o copo, porque ela não pensa, vou colocar o copo. Ela coloca porque ela é uma criança. Ela não pensa, vou botar o copo aqui, o copo vai cair. Aí quando você fala, não coloque o copo aqui, ela só escuta, coloque o copo aqui. Por isso que tem muita mãe, muito pai que fala, eu acabei de falar, eu falei 10 vezes. Claro, de tanto você falar, a criança foi lá e fez. E é mesmo. É o cérebro dela que é assim. É surreal a gente entender isso como adulto, né? Mas se eu estou plantando a ideia na tua cabeça de que existe o risco, se você fizer algo, a probabilidade de você fazer algo aumentou, porque você não sabia que aquele algo poderia ser existente. Eu que implantei na tua cabeça esse risco. É como você liga para alguém e aí você fala de algum risco que a pessoa nunca pensou na vida. Tipo assim, você vai ligar de risco de investimento. Você fala, você vai transferir o seu dinheiro para a conta, mas não se preocupe, não tem risco de fraude, porque é do seu CPF para o seu CPF. Porra, tu acabou de plantar na cabeça da pessoa que há um risco de fraude. Como assim, não se preocupe, não há um risco de fraude? Ela vai escutar só o quê? Risco de fraude. Então, tem que ter cuidado com essa impregnação da comunicação. Fala sempre o positivo, não fala a parte negativa. Ao invés de não bote o copo aqui, ele vai cair, você pode falar, bota o copo lá. Então você dá o viés da positividade, do que você quer que ela faça, não do que você não quer que ela não faça. Entendi. Aliás, do que você quer que ela não faça. Legal. Wesley, muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu, gente. Valeu.